Bom dia, meus irmãos, na santa paz de Deus, graças ao nosso Senhor Deus que até aqui tem nos ajudado. Amém? Vamos meditar no nosso devocional do dia. E o tema de hoje é Ele direciona. A palavra de Deus se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 5, no versículo 32. Por isso tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Na vida, à medida que prosseguimos, deparamos com diversas decisões a serem tomadas, não é verdade? Cada uma nos levará a um lugar diferente. Mas o fato é que antes de tomar decisões, devemos compreender para onde Deus quer nos levar. Muitas vezes, andamos por caminhos desconhecidos e não temos certeza de qual direção é a certa. O versículo que lemos demonstra todo o cuidado de Deus com a nossa vida. Ele nos diz qual caminho devemos trilhar para que possamos viver seus planos e sonhos. Isso revela que cada decisão que tomamos, por menor que possa parecer, tem toda a relevância por nos conduzirá à vontade de Deus ou na direção oposta. Você já se perdeu enquanto dirigia? E por estar em um lugar onde não havia sinal de internet, também não era possível usar o GPS. Se sente inseguro, não sabendo se está na direção certa, até o sinal voltar, só então você respira aliviado e volta a ter tranquilidade, pois sabe para onde está indo. Deus Pai nos deixou o Espírito Santo para guiar os nossos passos e por meio dele que podemos compreender quais decisões tomar e para onde ir, porque ele fala conosco e guia nossa vida em direção à vontade de Deus. Quando negligenciamos o Espírito Santo, corremos o sério risco de irmos na direção errada e nos depararmos com grandes dificuldades. Entenda que Deus Pai quer guiar seus passos e levá-lo a lugares extraordinários. Talvez até você não tenha dado a devida importância a ele, mas a partir de hoje, esteja atento para ouvir a voz do Espírito Santo, que é a bússola que aponta para a vontade de Deus. Pior que não conhecer o caminho é conhecê-lo e não trilhá-lo. Glórias a Deus. Leia também Salmos 127. Que lindo, né, esse devocional, meus irmãos. Nós precisamos ser direcionados por Deus Pai. E nós precisamos ser pacientes, amados. Muitas das vezes nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos o que Deus tem para nós, mas nós somos impacientes, nós pedimos algo a Deus e nós queremos resolver antes da hora, não esperamos a resposta de Deus. E tudo que o nosso Deus quer é que nós confiemos plenamente nele, que nós pedimos direção a Deus. Deus nunca vai nos direcionar num caminho errado. Louvado seja Deus. Não basta só conhecer a palavra, temos que obedecer. E Deus deixou o Espírito Santo para direcionar os nossos passos. Então, se você tem dúvida, não vá. Não faça nada sem perguntar a Deus. Tenha paciência, espere a resposta de Deus. Louvado seja Deus. A palavra é tão linda aqui dizer, por isso tenham cuidado de não fazer tudo como o Senhor, seu Deus, o ordenou a vocês. Tenhamos cuidado, que nós tenhamos cuidado para não desobedecer as ordens de Deus, os mandamentos de Deus, os ensinamentos de Deus. Aqui diz, não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Não tome caminhos que Deus não te direcionou. Aleluia. Louvado seja Deus que hoje, através desse devocional, talvez você está aí precisando tomar uma decisão, precisando entrar em um emprego, precisando se casar, precisando fazer alguma coisa, conversar com o seu marido, com seus filhos, com a sua esposa. Peça a Deus direção. Converse com Deus. Vê se o que você vai fazer está certo. Vê se é a vontade de Deus para a tua vida. Louvado seja Deus. Quando nós obedecemos a Deus e fazemos conforme a vontade de Deus, ainda, irmãos, que não dê certo, ainda que venha dificuldade, nós não ficamos frustrados, porque nós sabemos que Deus ele tem o melhor para nós. Mas quando nós tomamos direção errada, ainda que nós achamos que é o melhor,
lá na frente nós vamos quebrar a cara, vamos enfrentar problemas e dificuldades sem Deus. Então, melhor nós passar por dificuldades com Deus do que sem Deus. Louvado seja Deus. Tome a decisão correta. Espere a resposta de Deus na sua vida antes de tomar a decisão. Amém? Que Deus abençoe sua vida, abençoe minha vida. E se Deus permitir, amanhã eu estarei de volta.